Você já imaginou um mundo sem ansiedade? Parece um sonho, não é mesmo? Mas será que seria tão bom assim? Ou teria também algum malefício nisso? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e imaginar juntos como seria esse mundo ideal e com zero ansiedade, zero preocupação e zero medo. Vamos lá? A ansiedade é um combo de medo e preocupação. Por isso que a gente vai falar em um mundo sem esses três, porque não teria muito sentido falar só sem a ansiedade. O medo ele surge ali quando a gente está diante de alguma ameaça, né, de alguma possível ameaça. E a preocupação é quando esse medo surge para coisas futuras. A gente fica ali com certo receio e começa a se preocupar com coisas futuras. Então, esses dois juntos, né, formam aí o que a gente chama de ansiedade. O medo junto com a preocupação em si. Então, esse combo aí seria o combo do terror, talvez para algumas pessoas. Mas vamos lá então. Vamos imaginar como seria esse mundo aí sem essa ansiedade. Eu trouxe bastante exemplo, na verdade, para a gente pensar um pouquinho. E o primeiro exemplo seria no momento da prova, relacionado ali ao aprendizado, à preparação em si para alguma coisa. Então, antes de uma prova, não iria ter aquele friozinho na barriga, ou até mesmo no momento ali da prova. Não iria ter aquela apreensão de será que eu vou conseguir, né? Essa coisa que até mesmo te impulsiona e te deixa eufórico para fazer a prova ali naquele momento. Isso não existiria. A gente só estaria no mesmo nível ali de que a gente estaria normalmente. Como nessa hipótese teriam outras opções, a gente poderia, quem gosta de prova, talvez ficasse feliz, quem não gosta, talvez estivesse um pouco triste, mas estaria de uma forma meio linear, não tão, né? Porque a ansiedade não estaria ali naquele momento. Então, talvez não te ajudasse até mesmo a se preparar para aquela prova, já que você não teve a preocupação antecipatória ali de vai dar certo, não vai dar certo, o que pode acontecer se tiver um resultado ruim. Então, você só faria a prova e muito provavelmente com o conhecimento que você tem e não teria se preparado muito bem para aquilo ali. Então, provavelmente, você poderia até se dar mal mais vezes aí em provas ou em coisas que exigiriam um pouco mais de preparação anterior. Né? E esse impacto soberia, o impacto de saber que, olha, eu fui mal, eu não me preparei, eu deveria ter me preparado. Isso tudo só viria no final. Talvez viesse a raiva ou a tristeza depois que você percebesse que tirou um zero ou que tirou uma nota muito ruim. Mas isso não teria sido antecipado pelo teu corpo, porque não teria ali ansiedade. Então não viriam também outros pensamentos relacionados a isso. Poderia até ter passado na sua cabeça, mas como isso não ia mexer muito com o teu emocional, né? Isso não ia causar nenhum efeito de fato, não muito grande, como causa quando a gente está de fato ansioso e se preocupando. Exemplo 2. Em relação à segurança física, que eu acho que esse é o mais óbvio que a gente pensa, né? Então a gente iria correr muito mais risco. Se a gente não tivesse medo e nem ansiedade, como os dois estão bastante ligados, eu acho que quando existe medo, naturalmente vai existir antecipar o que pode acontecer, né? Então tá muito ligado ao medo e ansiedade. Então se não existisse ansiedade, não teria realmente um medo em si. Você atravessaria a rua sem olhar para os lados, você pularia de paraquedas. Tentei, às vezes, até o paraquedas e vamos ver o que vai dar, porque isso não te geraria uma certa aflição, uma certa preocupação do que pode acontecer, né? Talvez você até ir em busca dessa adrenalina, que é uma sensação boa, sem pensar muito ali no que pode causar, né? No final das contas. Então, seria um grande perigo esse ponto aí. Terceiro ponto, ainda a ver com segurança, mas agora eu acho que tem mais a ver com saúde, seria, a gente iria muito facilmente ignorar respostas do corpo, né? Então, sintomas ali seriam muito mais facilmente ignorados. A gente já faz isso, mesmo com ansiedade, mesmo quando passa, eu posso ter doença tal. E a gente ainda ignora, mesmo com a ansiedade gritando ali às vezes, e ainda mais sem esse medo, sem essa ansiedade. Aí mesmo que a gente iria ignorar, quase não iria no médico ver o que pode ser, só iria realmente quando estivesse sentindo uma dor muito grande ou o problema já tivesse totalmente instalado ali. Então, isso iria afetar bastante a questão de saúde, de cuidados ali físicos em geral, né? O quarto exemplo está relacionado ao trabalho, né? Responsabilidades ali no geral, que tem muito a ver com a prova.
né? Talvez estudos. Só que no trabalho, acho que engloba de uma maneira maior. Então, relatório para revisar, coisas para fazer que iriam exigir um pensamento antecipatório, muito provavelmente não seria feito. Tudo seria feito muito em cima da hora, no momento em que é para fazer, e até mesmo com uma certa calma, já que você não estaria eufórico e ansioso para terminar aquilo ali, porque isso não existiria. Então, vou fazer aqui, chegou a hora de fazer, acho que eu tenho que fazer, então vamos lá fazer, né? Talvez a gente seria um pouco mais tranquilo, mais calmo, não tão estressado. Porém, dá para perceber aí que muita coisa daria errado, né? O quinto exemplo é relacionado a limites sociais. A gente percebe que tem muita gente que tem, por exemplo, a chamada ansiedade social, né? Em algum nível, todos temos isso, essa preocupação do que o outro vai achar de mim, e eu não posso ferir o outro ali, porque aquele outro pode ser muito cruel comigo, ou simplesmente me ignorar, eu posso ser excluído do grupo. Enfim, percebe como isso tudo pode ser? É o invisível que aparece na ansiedade. Isso não existiria. Então, a chance de machucar os outros, de magoar os outros, seria muito mais fácil de acontecer, porque não existiria esse filtro, porque não teria um medo de falar, então a gente sairia falando muita coisa que a gente gostaria de falar, mas não fala, né? Para alguns isso seria ótimo, só que em certos momentos isso iria machucar o outro, né? E aquele outro poderia até mesmo se afastar, porque lembrando que existiria a tristeza. Então, aquele outro sentindo aquele impacto, ele entenderia que, olha, eu não quero estar perto de pessoas assim, e se afastaria. E você só perceberia isso depois que acontecesse. Então, poxa, eu fiquei triste porque fiz aquilo ali com o outro. Talvez até mesmo acontecesse uma coisa de pedir muitas desculpas, né? Porque eu sinto que tô triste, sinto que preciso daquele outro, e aí eu vou atrás daquele outro. Mas em outro momento pode ser que eu faça de novo, porque eu não tenho uma preocupação, a ansiedade, o medo de perder aquela pessoa, né? Ah, não sei se daria muito certo, não sei nem se tá fazendo sentido esse vídeo aqui, porque parece que uma emoção precisa muito da outra, então fica meio confuso. Mas é só imaginação. Vamos lá. No sexto exemplo, o que poderia acontecer também é uma coisa contrária, você receber mais maltratos, né, do que o comum, porque você iria, isso já acontece muito hoje em dia. Você ficaria naquele ciclo eterno, não por medo, mas por não perceber e não antecipar que, poxa, fulano sempre faz isso comigo e eu nunca gostei disso. Aí você acaba permanecendo ali por uma certa comodidade, enfim. Ou, sei lá, mora na mesma casa, vamos continuar assim, porque tá bom, tá lógico, a gente morar na mesma casa, mas aquele outro tá me fazendo muito mal. E você não antecipa o que pode acontecer a longo prazo se você continuar com aquele outro, né? Tanto numa questão de relacionamento amoroso, como numa questão de pessoas mesmo, amigos morando junto, ou amigos próximos, que tenham uma certa relação abusiva ali em algum nível, ou uma relação ruim, de fato, que não faz bem para você. E você poderia aturar por mais tempo por conta disso. Talvez nem tanto, talvez nesse ponto até seria bom, porque como você não teria medo, talvez você só iria, não tô gostando disso aqui não, só vou embora. Não vou pensar muito sobre isso e vou, não tenho medo de arriscar. Então eu acho que esse ponto, apesar de ter a chance de existir, talvez seria menos do que hoje em dia, porque muitas vezes é um medo de muitas coisas ilusórias ou os ICs que travam a gente. A gente poderia viver mais, enfrentar mais, sem esse medo para nos prender. O sétimo ponto aqui, né, o sétimo exemplo, é em relação a finanças, né, ao dinheiro ali. Você poderia gastar muito sem pensar de fato, porque não teria o medo de novo e a ansiedade para te travar e para fazer você refletir. E você pode ficar sem comer se você gastar todo o seu dinheiro. Então, seria muita coisa, a gente se comportaria por impulsividade, pela forma que a gente está se sentindo no momento, né? Então, talvez o mecanismo de trava ali, às vezes, poderia ser a tristeza. Eu acho que seria uma das emoções que te travariam. De resto, a raiva, né? O ódio, a felicidade, tudo isso te gera muito uma vontade de fazer e ir lá. Então, essas emoções poderiam até se tornar, teoricamente, mais fortes, né, nesse sentido de te impulsionar, porque não teria o medo ou a ansiedade para travar. O oitavo ponto também tem a ver com responsabilidade, mas acho que no sentido legal ali, né? A gente cometeria mais crime, porque, de novo, não, nada te travaria, você só iria, eu tô muito afim de fazer isso, acho que super vai dar certo, e eu só vou. Pro nono exemplo, tem uma coisa que é muito importante que pode acontecer.
a gente vai deixar de ter uma reação rápida para a emergência. Porque o que acelera ou acaba acelerando a gente é essa coisa do, meu Deus, pode dar muito errado, pode dar muita merda aqui nessa hora. Então preciso fazer alguma coisa. Essa ansiedade, esse medo, tudo junto ali acaba acelerando a gente, né? É, de novo, eu acho meio difícil de pensar isso, porque vai surgir adrenalina, vai surgir tudo ao mesmo tempo, mas está muito ligado ao medo e à ansiedade em si. Então, isso provavelmente não existiria e a gente até teria uma reação de, olha, se eu tá morrendo, então o que eu devo fazer é ajudá-lo, mas talvez uma reação mais lenta. E aí, de novo, perigos e acontecimentos ruins seriam mais frequentes. Décimo exemplo é relacionado ao crescimento pessoal, que o que aconteceria? A gente deixaria passar muita oportunidade, porque não teria preocupação de vou pensar sobre isso, preciso de fato me mexer para lá na frente ter algum retorno. Não, a gente iria ficar ali na mesmice, né? Iria ficar muito mais acomodado onde a gente está. E quando percebesse, poxa, não fiz, talvez até tivesse um arrependimento maior, de uma forma geral, né? De refletir o que aconteceu e não gostar do que aconteceu. Mas essa mudança, né? Isso não ia gerar muita mudança ali a longo prazo. Iria ser só uma satisfação, uma frustração em cima de frustração, o tempo todo isso acontecendo. Mas isso não iria gerar nada porque não estaria movimentando ali nada no teu corpo. Os hormônios que fazem você ter a ansiedade não estariam ali, não existiriam, já que não existiria ansiedade. Então isso não iria acontecer. E para o último exemplo, eu trouxe experiências memoráveis, né? Eventos importantes, que tem aquela carga emocional. Tudo que a gente grava na memória é muito por conta da emoção. Se não existisse nenhuma emoção, muito provavelmente a gente não teria muita lembrança de muita coisa. O que faz a memória ficar marcada é aquela emoção ali, aquilo que mexeu com você, aquela intensidade emocional, tanto ruim quanto boa. Então aquilo ali marca muito você, de fato. Então, eventos importantes, coisas em que você se superou, que você tinha medo, em que você enfrentou, né? Esse enfrentamento do medo, essa ansiedade que pode ser satisfatória em muitos momentos, né? Isso tudo não existiria e talvez você começasse a esquecer de muitos momentos que foram importantes para você, porque não teria causado esse nível de euforia ali de tudo junto, né? Ia ficar marcado por conta talvez da alegria ou da tristeza e de outras emoções aí, mas não teria esse impacto por conta da ansiedade, momentos em que você esteve ansioso, por exemplo, né? E aí com isso diminuiria algumas memórias aí, algumas lembranças. Bom, eu tentei trazer bastante exemplo para a gente visualizar aí, né? Acho que a maioria dos exemplos foi num sentido talvez não tão bom como deu para perceber. Eu acho que, no geral, a gente seria um pouco mais tranquilo, apesar de acontecer muito mais acidentes. Acho que teriam muito menos pessoas no mundo e a gente se preocuparia, de fato, muito menos. Mas talvez a vida deixasse de ter esse gosto e essa vontade de fazer. Tudo seria muito provavelmente muito chato e acontecimentos ruins muito mais frequentes. Tá vendo aí como a ansiedade pode ser de fato muito importante pra gente? Sem ela, deixaria de existir muita coisa. E eu fiz esse vídeo porque eu vejo muita gente catastrofizando, muita gente demonizando a ansiedade como se fosse uma coisa péssima, de meu Deus, eu tenho que acabar com a ansiedade. Hoje eu estive muito ansioso, né? Eu vejo até mesmo na clínica chegando muita gente falando com esse peso de, nossa, eu fiquei ansioso, teve uma situação tal, e aí eu fiquei ansioso. Como se isso não fosse normal, como se isso não fosse comum, como se isso não fosse de fato o que impulsionasse ela a se movimentar e a agir de acordo com o que é importante para ela. Óbvio que tudo demais, fora do controle, vai fazer mal, mas não quer dizer que a ansiedade é um monstro ou que ela é a vilã em si. Então, eu espero que vocês tenham refletido sobre esse mundo sem ansiedade, sem medo, sem nada disso. Me conta nos comentários o que vocês acharam, se alguém achou isso interessante, se alguém achou legal, ou tem outros pontos para trazerem aí em um mundo sem ansiedade. Coloca aí pra gente refletir, porque eu acho interessante a gente pensar nessas coisas que a gente não gosta, de como seria não ter de fato. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, Um Mundo Sem. Então, coloca nos comentários para mim também qual outra emoção você gostaria de pensar
imaginar aqui comigo de como seria viver sem ela. Que aí no próximo vídeo eu vou trazer alguma outra emoção interessante pra gente refletir, tá? Eu fico por aqui. Tchau, tchau pra vocês. Beijinhos.